A Desejada da Gente é um conto de uma mulher chamada Quintilha, que era muito bonita, era muito atraente, desejada por muitos homens. E ela tinha uma amizade muito forte com um advogado, que era uma amizade muito forte. E esse advogado tinha um amigo chamado Nóbrega, que uma vez brigaram até por causa da Quintilha. E esse advogado ele tinha uma relação muito forte de amizade. E ele sentia que ele sentia amor por ela e ele também sentia que ela sentia amor por ele. E até que um dia ele pediu ela em namoro, mas ele estava com medo dela não aceitar e acabar com essa amizade tão forte que eles tinham. Ele pediu ela em namoro e ela não aceitou. Isso deixou ele muito chateado com a resposta que ela teve. Porém, eles continuaram amigos, eles continuaram um ajudando o outro, conversando entre si, com uma amizade muito forte. E passou um tempo, ela teve uma doença na espinha que ela percebeu depois dessa doença que ela estava à beira da morte. E então, ela, antes de falecer, ela se casou com um advogado que queria tanto casar com ela. E esse advogado ele percebeu que ela tinha alguma coisa contra casamento, que ela nunca quis casar com ninguém. A história, A Desejada das Gentes, é narrada em primeira pessoa pelo narrador-personagem, isto é, ele participa da história, e durante uma conversa com um interlocutor desconhecido, relembra o seu passado. Diferente do narrador observador, o narrador personagem apresenta uma familiaridade da história muito maior, além de ele ter seus próprios pontos de vista. Podemos ver essas características em diversos momentos do conto, em que o conselheiro mostra seu amor por Quintilha. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os personagens principais do conto. Dentre eles, a gente pode falar um pouquinho sobre o Conselheiro, que é o personagem principal e é o narrador do conto. Ele narra a sua história quando conheceu a Bela Quintilha em 1855 e reconhece-a posteriormente no conto. A gente pode também falar um pouco sobre José Nóbrega, que é o amigo do conselheiro, que aposta a mão de Quintilha com ele. Eles acabam se afastando um pouco pelo fato de os dois amarem ela, e aí eles acabam tendo uma relação de afastamento, e aí no fim ele some da vida dele e eles não se falam mais. Tem também a Quintilha, que é a moça mais bela da cidade. Ela era alta e magra, e todos a desejavam. Ela tinha 30 anos em 1855, quando eles se conheceram na escola, e ela tinha a aparência de 27. E ela era muito bonita e era desejada por todos. Por isso o título do conto, As Desejadas da Gente. Eu vou falar sobre a minha parte no conto A Desejada das Gentes. E a minha parte nesse conto é a análise do tempo e do espaço que se passam nessa história. Bom, o tempo que se passa nessa história é o século XIX. Se passa por algumas décadas do século XIX. E o local principal que se passa no conto, que acontece... A maior parte da história acontece nesse lugar, é a casa de Quintilha. E para entender um pouco sobre o tempo e o espaço dessa história e relacionar com a história, você precisa saber o contexto social daquela época. E o contexto social daquela época é que, tipo, no século XIX era muito estranho, era tido para a sociedade considerava uma coisa muito estranha, muito bizarra, uma mulher não se casar. As mulheres se casavam muito cedo naquela época e tipo, uma mulher que não se casasse era uma coisa bizarra para a sociedade. E Quintilha, nesse conto, ela não se casa. Ela, mesmo sendo cobiçada por todos os homens da cidade, ela era considerada a mulher mais bonita da cidade.
e todos os homens queriam ela. E mesmo assim, ela não se casava com ninguém. E isso era muito estranho para a sociedade, era uma coisa que não acontecia. Porque, como eu já disse, era muito comum que as mulheres se casassem cedo. E ela é totalmente o contrário disso. E isso, tipo, mostra que ela ia contra esse padrão da sociedade. E o espaço, como eu já disse, a maior parte da história se passa na casa de Quintilha. E o conselheiro e a Quintilha, eles tinham uma relação de amizade. Eles eram apenas amigos, eles eram muito amigos. E eles viviam na casa de Quintilha. Eles sempre estavam na casa de Quintilha e os dois ficavam lá conversando e tal. E como eles não tinham nenhuma relação amorosa, nada, e eles sempre viviam juntos na casa, ele, conselheiro, e Quintilha viviam na casa dela. Era também algo estranho para a sociedade, assim, porque os dois viviam juntos na casa dela, sem terem nenhuma relação amorosa nem nada. E isso causa basicamente um estranhamento da sociedade e tal. E isso mostra mais uma vez que basicamente ia contra esse padrão da sociedade, assim. Que se um homem e uma mulher fossem tão próximos assim, e um ia na casa do outro e tal, tinha uma relação tão próxima, assim, nessa época era considerada uma relação amorosa e tal, e eles não tinham nada além de amizade. O principal objetivo de Machado de Assis de colocar certa época e certo tempo é basicamente mostrar e evidenciar para as pessoas certas questões como essa, que é tido como um padrão para a sociedade, e em seguida mostrar essa quebra desse padrão que, tipo, muda totalmente a história. Quintila era uma moça magra e alta e era considerada a mais bela da cidade. Morava com o tio, que quando falece, fortalece muito a amizade dela com Santiago. Otília resolveu não se casar mais, pois depois da morte de seu tio, recusa o pedido de um de seus pretendentes, que deixa de ser amigo, e disputam para saber quem irá se casar com ela. Ela escreve uma carta pedindo a eles para voltarem a ser amigos e diz que não se casará mais com ninguém. Eu vou responder a pergunta 3 do conto A Desejada das Gentes. E a pergunta 3 desse conto é por como o conselheiro reage depois de pedir e tentar ficar com a Quintilha várias vezes e ela recusar todas as vezes que ele tenta ficar. E bom, o conselheiro, ele reage isso muito mal, ele fica muito triste com isso, muito decepcionado, muito chateado com isso. E só que basicamente ela não é que ela não gostava dele, ela gostava dele como um amigo. Então ela queria manter a relação de amizade com ele, ela só não queria ter algo a mais com ele. Então, basicamente, ele reage a isso, ele continua, ele mantém a amizade com ela, mesmo estando muito triste, porque não fica com ela, e era o que ele realmente queria. E ele fica muito triste com isso, só que ele mantém a relação de amizade. E é isso. Ele reage muito mal, porém, para não estragar toda a amizade, tudo que eles tinham como amigos, eles continuam juntos como amigos.
O desfecho do conto termina com Quintilha no seu leito de morte, aceitando o pedido de casamento do conselheiro. E isso prova que ela gostava muito dele, não queria um relacionamento apenas corporal e também sim espiritual, porque o único abraço que eles dão é nesse momento do conto. Quintilha se afasta do personagem principal para, apesar de ele gostar dela, ela gostar muito dele como amigo. E assim ele mantém uma amizade, mas não conseguem ter um relacionamento amoroso. A Desejada da Gente tem esse título porque conta a história de uma mulher chamada Quintilha, que era atraída, ela desejada por muitos homens que sentiam uma atração muito forte por ela ter uma ótima aparência e ela não dava bola para nenhum dos homens que tentava ficar com ela e muitas pessoas tentaram ficar com ela, ela se sentiu atraída mais por um homem que era um advogado. Por isso esse título do conto, que era uma mulher muito desejada por muitos homens, porém ela não ficava com nenhum deles. A crítica do conto é a paixão, ciúmes e cobiça que o conselheiro e seu amigo tinham por Quintilha.